A atribuição de crenças é um procedimento pragmático, na medida em que tem relação com a linguagem, e particularmente com a linguagem das crenças. O tipo de informações contidas na crença depende, pelo menos em parte, do modo pelo qual essas crenças representam o mundo. Porém, mesmo as crenças não retratando uma verdade absoluta, muitos indivíduos impõem suas crenças na vida de outros, mesmo que estes que não compartilham dessas crenças. Um exemplo disso é a homofobia, um dos principais meios de preconceito do mundo e que atinge as pessoas não heterossexuais. Na acepção atual, homofobia indica uma rejeição ou uma hostilidade social voltada a mulheres e homens homossexuais. Nas ciências sociais, a homofobia está associada a fenômenos como racismo, xenofobia ou sexismo, no conceito único de hostilidade contra grupos específicos de pessoas. A perseguição aos gays, bis e lésbicas partem do pretexto em que pessoas hétero não veem o afeto entre pessoas do mesmo sexo como algo natural. Muitas vezes, essas pessoas que possuem esse pensamento compartilham grupos e valores religiosos, que falam em defesa de uma heterossexualidade compulsória. Adeptos de uma mesma religião dividem e possuem a mesma crença sobre diversas questões, como por exemplo a criação do mundo, o propósito de vida, entre outros valores sociais. É impossível falar de religião e homofobia e não pensar no cristianismo. Afinal, incontáveis cristãos são abertamente homofóbicos, tendo muitos com a justificativa ou fundamento baseado em suas interpretações da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. O preconceito e a discriminação contra homossexuais manifestam-se de formas muito plurais. Silêncio, posicionamentos contrários, recusa de direitos, julgamentos morais, reprodução de estereótipos e exclusões mais diretas ou até mesmo veladas. No entanto, já foi considerado não só aceitável, mas parte de um idioma cultural que dava margem à distribuição desigual de status e privilégios sociais. Os defensores da heterossexualidade compulsória podem se manifestar de maneiras e graus distintos, variando desde um total silêncio acerca da diversidade sexual e de gênero, até a produção de estereótipos que operam por uma franca estigmatização de pessoas homo ou bissexuais. Ao apresentarem o termo homossexualismo como prática contingente e moralmente condenável, os discursos sustentados por segmentos religiosos que são conservadores e mais radicais, eles subtraem a legitimidade das identidades das pessoas que não são heterossexuais e as suas reivindicações por cidadania e direitos. Historicamente, as relações entre diversidade sexual e cristianismo têm sido tensas. E tais tensões acompanham um processo de pluralização das normas que regulam a sexualidade. É possível que, em parte, esses pânicos morais constituam respostas coletivas à AIDS, que foi uma epidemia que colaborou à construção do homossexual como um personagem ameaçador, e para processos de estigmatização de minorias sexuais. A homofobia religiosa também se manifesta em oposição à visibilidade e ao reconhecimento de minorias sexuais, articulando múltiplos atores e grupos e cortando as esferas públicas e privada. No entanto, partindo para outro grupo e que também compartilha de crenças, vemos uma situação bem diferente no candomblé. O candomblé sempre acolheu homens e mulheres homossexuais, e essa condição nunca foi empecilho para que se tornassem respeitados como sacerdotes e escrevessem seu nome na história de luta e resistência dessa religião, mesmo que não tenha sido uma trajetória fácil. Pai de santo homossexual muitas vezes soava como um pleonasmo, e trata-se, obviamente, de um estereótipo, um preconceito. A homossexualidade sempre esteve presente de forma muito natural no candomblé e tranquila, e nunca foi considerada doença e nem perversão. Claro que algumas mentes colonizadas tentaram impor outros padrões
e obrigaram muitas vezes gays e lésbicas a se esconderem, reprimindo comportamentos, controlando os corpos, coibindo desejos. A perseguição histórica sofrida por povos de matriz africana abre um precedente para que seus territórios saibam acolher e compreender todos que de alguma forma foram marginalizados.